Bom dia! Estamos aqui mais uma vez na nossa semana do autoconhecimento. Se você ontem não assistiu a live sobre Descubra o Seu Caminho, vai lá no YouTube, né? Clica lá no link, ouça aquilo que foi ministrado ontem, porque hoje eu quero falar sobre descobrir o seu propósito. Nós estamos nessa semana do conhecimento e tem sido algo assim muito bom. Eu tenho recebido muitos feedbacks aí extraordinários e eu quero que você, né, compartilhe aí, escreve aí nessa live. Você sabe qual é o seu propósito de vida? Você sabe por que você nasceu? Porque se nós entendermos aqui, ó, entenda uma coisa. Tá vendo esse óculos? Ele tem uma função. Ele foi criado para um propósito. Qual é o propósito dele? Quando eu coloco aqui, meu Deus, parece que o mundo ficou gigante. Então, o propósito desse óculos é aumentar o foco. Para quê? Para que eu consiga ler. Então, eu quero desmistificar um pouco, mas antes de falar sobre propósito, eu quero te fazer uma pergunta. O que você gostaria que estivesse escrito na lápide do seu túmulo? Como você gostaria que as pessoas se lembrassem de você? Ou como você gostaria de ser lembrado? Aqui jaz um fofoqueiro? Graças a Deus que foi embora? Ou não? Aqui jaz alguém que transformou vidas, que gerou impacto, que deixou um legado, que serviu ao seu povo. Porque quando a gente fala de propósito, a gente ouve muito na internet falar de propósito, mas as pessoas não conseguem identificar o propósito. E o Paulo, eu estava aqui conversando antes da live, ele me fez uma pergunta. Daniel, o propósito eu descubro no início ou durante? É lógico que é durante a caminhada. A gente não consegue descobrir um propósito de vida no início. Você vai ter que começar a caminhar, você vai ter que começar, a viver, você vai ter que começar a desenvolver relacionamentos. Mas o fato é que as pessoas estão perdidas e isso precisa ficar gravado na sua mente. A maioria das pessoas estão perdidas, estão se sentindo sem rumo. Como eu disse ontem, não tem um caminho. Por quê? Porque não tem um propósito. Então, o óculos está aqui, ele vai estar sempre comigo. Sabe por quê? Porque ele tem um propósito. Eu sei porque ele está aqui. Então, é muito interessante que o Paulo disse ali que o propósito está relacionado ao servir. É lógico, o óculos está comigo porque ele serve para ampliar a minha visão, ele serve para dar sentido, aos meus olhos, porque sem ele eu não consigo enxergar direito. Então, tem muita gente frustrada, desanimada, perdido, ainda não se sentiu parte da vida, não tem um caminho, como eu falei ontem. Por quê? Porque não tem um propósito de vida. O propósito do copo é segurar a água. O propósito do controle é ligar o ar-condicionado. O propósito do carro é levar você. Agora tem uma pergunta. Por que você nasceu? Por que você existe? Se você for embora hoje, vai estar escrito na lápide do seu túmulo: foi sem fazer falta? A pergunta que eu te faço é: você faz falta para alguém? Se você não for trabalhar hoje, as pessoas sentem a sua falta? Se você não existir hoje, eu quero dar um tempinho aí para você respirar, porque, caramba, né? Existe um propósito de vida e eu vou ser bem assim, eu vou usar a lei de Pareto, que é o princípio da administração, 80-20, 80%, eu vou ser bonzinho, tá? 80% das pessoas hoje não sabem por que elas estão vivendo, ou não tem sentido a sua vida. Eu disse ontem, na live, que eu comecei a trabalhar com bolsa de valores e ganhei dinheiro, não foi pouco não, ganhei bastante dinheiro. Só que chega uma hora que aquilo não é o meu propósito. Eu ter que falar assim, cara, vou ter que levantar amanhã cedo, montar uma estratégia para operar na bolsa de valores. Eu vou fazer, e olha que eu fazia em torno de 1 a 4% do meu capital investido. De 1 a 4% por dia
do meu capital investido, é muito dinheiro. Mas não é sobre dinheiro. Foi o que nós acabamos de conversar aqui agora. E não está relacionado ao dinheiro. Então eu preciso que você entenda que quando a gente fala de propósito de vida, é necessário responder uma pergunta extremamente importante. A sua vida faz sentido? O que você está fazendo hoje faz sentido para você? Faz sentido para as pessoas? Você consegue se sentir útil? Os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades, elas servem para servir as pessoas? Não estamos falando, não é sobre dinheiro. Porque todo mundo que está dentro do seu propósito, eu vou te ensinar isso agorinha, nós vamos falar sobre isso agorinha, todo mundo que está cumprindo o seu propósito com excelência, o dinheiro vem, é uma consequência. Então, as pessoas estão tão apavoradas, tão atrás de dinheiro, que elas estão esquecendo o melhor da vida, que é o propósito. Se você cumprir o seu propósito, como eu disse ontem, se você encontra o caminho, você encontra o propósito. Você encontrou o propósito, você encontra a prosperidade. E as pessoas estão atrás de algo que não é a realidade. Eu preciso que você entenda, e de uma vez por toda, e eu preciso que isso seja gravado no seu coração. Propósito é aquilo que dá significado ou sentido na minha vida. O que dá significado e sentido na minha vida? Está aqui falando com você, acordar cedo, sabe, passar horas e horas, sabe, lendo livro, estudando para te dar informação de autoconhecimento, de algo que você precisa encontrar, de algo que você precisa avaliar, né? Na terça-feira, foi terça, nós falamos de ferramentas, né? Na terça-feira eu falei de perfil comportamental, falei da roda da realidade da vida. Poxa, são coisas que você precisa identificar, você precisa ir trabalhando. Ah, Daniel, é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Se fosse fácil, estava todo mundo feliz. Hoje nós temos uma geração altamente conectada, com acesso à informação. Sabe, tudo que esses grandes players aí, pessoal da internet, gurus de livros, sabe? Olha o tanto de livro que tem aqui, sabe? Eu já li mais de 500 livros, já escrevi alguns livros, né? Vamos te dar ferramentas depois, né? Em workshop, em treinamento, em livros, sabe? Em palestras, para que você possa desenvolver autoconhecimento. Mas, sabe? O que dá sentido à sua vida, este é o seu propósito. E eu escrevi uma frase aqui muito interessante. Propósito é o ponto onde suas paixões e talentos se encontram com as necessidades das outras pessoas. Olha que interessante. Olha que frase espetacular. Propósito é o ponto onde a sua paixão... Lembra que eu falei ontem do Ayrton Senna? Que você acordava todo domingo de manhã, louco para assistir a Fórmula 1, e não tinha nada a ver com Fórmula 1, Matheus. Era sobre ver o Ayrton Senna. Você assiste Fórmula 1 hoje? Eu não assisto. Você assiste, Paulo? Eu não assisto mais. Sabe por quê? Porque não tem mais alguém que me inspira, não tem alguém que, sabe, que é apaixonado pelo que faz. Então, propósito é o ponto onde as paixões... E aí vamos falar que... Né, não desprezando todos os títulos de Schumacher, não desprezando todos os títulos de Hamilton, mas hoje faz-se uma pesquisa. Quem é o melhor do mundo? Ayrton Senna só foi tri, Schumacher ganhou 7, o outro aí está em 4, 5, não sei, 6º, 7º, mas até hoje o melhor é Ayrton Senna. Sabe por quê? Porque é onde... encontrou a paixão com a habilidade. E lembre-se que a habilidade não era fruto de eu nasci, não, comportamento.
O treino gera um comportamento de sucesso. Treino te leva à excelência. Excelência. Então, Ayrton Senna tinha paixão e tinha excelência. E você sabe o que ele fazia com a gente? Ele despertava na gente paixão. Sabe, o propósito dele era despertar na gente paixão, era querer chegar era ficar ansioso para que o domingo chegasse logo, era assistir a Fórmula 1. Sabe, querido, eu preciso desmistificar isso para você, porque tem muita gente que acha que propósito tem a ver com quantidade, tem a ver com grandiosidade. Não. A Dona Maria, cozinheira, que a gente às vezes nem conhece, que não é uma Masterchef, que não é alguém renomada no Brasil e no mundo. A Dona Maria, ela tem paixão por cozinhar. Automaticamente, com o decorrer dos anos, ela foi desenvolvendo habilidades na cozinha e ela tem um tempero que é só dela. Aquele feijãozinho que é só dela, aquele arrozinho que só ela sabe fazer. Sabe, a paixão conectada com o talento que foi sendo desenvolvido através do comportamento, sabe, ela faz uma comida de excelência, de qualidade, uma comida que me deixa saudável. E a Dona Maria, dentro da casa dela, reúne todos os dias 50, 60, 70, 80 pessoas, falam assim, ó, vamos almoçar no restaurante, vamos lá, Dona Maria. Cara, ela encanta as pessoas, ela serve as pessoas, ela faz com que as pessoas atravessem a cidade para ir comer num lugar simples. Aqui na minha cidade tem um lugar que chama São Gonçalo Beira-Rio. São Gonçalo Beira-Rio. Você vai lá, não tem um restaurante com ar-condicionado, né, Paulo? Não tem um restaurante com ar-condicionado, não, é na terra, é mesa de, eu vou falar aqui como alguns falam, mesa de plástico, aquele forro assim, sabe? Mas o peixe é delicioso, sabe por quê? Porque quem faz é aquele cara que pesca, ele tá ali, ó, ele tá na beira do rio, ele pesca, ele faz o peixe, e a gente chega lá, ele já limpa o peixe, faz tal. Cara, e ele faz porque ele é apaixonado. E a gente vai lá pagar R$150 num peixinho, com uma cumbuquinha de arroz, farofa de banana e um vinagrete. Aí você fala pra mim assim, você chega lá, você tem que ficar em pé. No final de semana é fila de quilômetro para chegar no São Gonçalo Beira-Rio. Se você quer almoçar lá, você tem que chegar lá às 10h30, porque se você chegar lá meio-dia, meu amigo, você vai sair de lá 3, 4 horas da tarde. Porque está lotado. Então, entenda uma coisa, às vezes você está querendo fazer algo grandioso, não, eu quero ser um palestrante, eu quero ter 1 milhão de seguidores, eu quero impactar o mundo. Sabe, talvez você não nasceu para impactar o mundo, talvez esse óculos aqui, ele vai servir só para mim. Mas, servindo para mim, ele já resolveu muita coisa, porque se eu estou aqui falando com você, é porque ele me serviu para mim ler um livro, para mim, sabe, fazer anotações e tal, e te entregar algo de excelência. Então entenda isso, seu propósito não precisa ser grande. Agora, eu quero te ensinar aqui a tríade do propósito e nunca mais você vai se esquecer dela. E é importante que você anote aí, né? Escreva aí nos comentários quais são os seus dons, quais são os seus talentos, qual é a sua paixão, o que você faz se ninguém te pagasse para fazer. Se ninguém te pagasse para fazer. Porque muitas vezes ele está nas pequenas ações diárias que trazem realização e fazem a diferença na vida de outros. O que eu estou fazendo aqui, o que nós estamos fazendo aí, equipe, iluminação, pessoal de edição, sabe? É para fazer diferença na sua vida, é para que você encontre o seu propósito. Então, eu quero te ensinar aqui, em poucos minutos, sobre a tríade do propósito. Primeiro, o que eu amo fazer? O que você ama fazer? Escreve aí. O que você ama fazer? Isso chama-se paixão. O que eu faço bem? Isso chama-se habilidades. E, terceiro e último,
Como eu posso impactar outras pessoas? Eu chamo de impacto, sabe? Então entenda que quando você une essas três coisas, nasce o seu propósito de vida. Eu trabalhei muitos anos naquilo que eu escolhi trabalhar, que era concessionária, trabalhar com um carro. Entenda uma coisa, aos 33 anos de idade, foi aos 28 anos de idade, eu decidi seguir o meu propósito de vida, que é falar, que é subir numa plataforma, começar a ensinar, entrar para uma sala de aula. Eu dei aula debaixo de pé de manga, eu dei aula, sabe, eu dei uma aula na África, pra você ter uma ideia, que não tinha luz, Paulo. Era lamparina. Fui para a África do Sul dar uma aula para mais ou menos 80 pessoas na lamparina. Você sabe o que mais impactou na minha vida, Paulo? Foi ver aquelas pessoas chegarem naquele chão, naquele terrão batido. Eu marquei 7 horas, 6h30, estava todo mundo lá com a caneta e com um papel na mão. Cara, 1 hora ministrando, Paulo, sobre liderança. E aquele povo anotando. É lógico que lá tinha um intérprete, né? Eu falava e eles iam... mas nessa região que eu fui, eles falavam praticamente português. Algumas palavras que eu falava e ele falava, não é essa palavra, é outra. E aí ele pegava e traduzia. Mas quando eu decidi seguir o meu propósito de vida, minha vida não foi fácil. Tem muita gente que não decide seguir o propósito de vida, sabe por quê? Porque ele acha que ele não vai ganhar dinheiro, porque ele vai ter que abandonar isso, abandonar aquilo, ele vai ter que começar do zero. Não importa. Existe uma história do pescador e do milionário. Sabe essa, Paulo? Não? Sabe essa, Paulo? Ô Éder? É assim, o pescador tá lá na beira do rio com a casinha dele lá, pescando e tal, enquanto o outro tá lá trabalhando e rompendo e vai, e viaja e mata e não dá atenção para a família e faz isso, faz aquilo para ficar rico. Quando ele fica rico, qual é a primeira coisa que ele faz? Vai pescar. Compra uma casinha na beira do rio para ir pescar. Então, às vezes, a gente está atrás de tantas coisas que não são o nosso propósito, que não é o nosso propósito. E aí, lá no final da vida, Daniel, você está falando então que eu não posso... Não é isso. Não é isso. Eu estou dizendo que quando eu, Daniel, encontrei o meu propósito de vida, eu tomei uma decisão. Qual? Parei tudo. Peguei tudo que eu tinha e falei, vou investir no meu propósito de vida. Isso eu tinha 27 anos, eu estou com 51. Olha quantos anos eu demorei para chegar onde eu cheguei. Olha quantos anos. Agora, preste atenção numa coisa. Eu já viajei a Europa, praticamente a Europa toda, África, Oriente, Israel, Egito, já fui para o Japão. Se eu for América do Sul, eu só não conheço o Uruguai, o resto eu conheço tudo, palestrando, falando, treinando pessoas. Não é sobre dinheiro. O dinheiro veio, mas não é sobre dinheiro. É sobre cumprir um propósito de vida. E eu estou aqui nessa manhã cumprindo um propósito de vida, te ensinando a encontrar o seu propósito. O que você ama fazer, o que eu faço bem feito e como eu posso impactar a vida das pessoas, como eu posso servir as pessoas, como eu posso ajudar as pessoas. Isso fala de propósito. Então, eu quero encerrar essa live dando uma instrução muito prática para você. Muito simples, eu quero te dar uma tarefa para que você, tire 5 minutos aí da sua vida, do seu dia, depois dessa live, e eu quero que você escreva 3 coisas que você ama fazer. Ok? 3 coisas que você ama fazer. 3 habilidades que você possui. Escreva. 3 habilidades que você possui. E por último, 3 maneiras pelas quais você gostaria de ajudar ou impactar a vida das pessoas através das habilidades e das coisas que você ama fazer. Sabe, se você responder isso,
você vai afinando, 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 até você encontrar o seu propósito de vida. Ah, Daniel, eu encontrei meu propósito de vida. Aí nós vamos fazer um planejamento, sabe? Vamos começar a trabalhar para que você comece a fazer o que você ama. Eu me lembro, quando eu era funcionário nas concessionárias, o negócio tinha departamento pessoal. Hoje não tem mais departamento pessoal, hoje é recursos humanos. Hoje, antes de você ser contratado numa empresa, você passa por um psicólogo, você passa por teste. Por quê? Porque é mais fácil trabalhar com quem ama. Aliás, é mais fácil trabalhar com pessoas que amam aquilo que estão fazendo. Então, não é sobre dinheiro. Propósito não é sobre grandiosidade. Propósito não é sobre seguidores no Instagram. Propósito não é sobre likes, sobre curtidas. Propósito não é sobre poder, sobre autoridade. Propósito é sobre servir. Então eu preciso que fique claro para você nessa manhã que são ferramentas simples, mas poderosas para você começar a sua jornada de descoberta do seu propósito de vida. Amanhã nós vamos fazer um fechamento dessa semana, sabe? Trazendo para você um desafio prático para você viver, alcançar o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, sabe? Para que você descubra as suas habilidades e gere um comportamento de sucesso. Compartilhe essa live com seus amigos, com sua esposa, com seu marido, com seus colegas. As pessoas precisam sair desse mundo depressivo, sabe? Altamente digital, mas totalmente doentio. E descobrir o seu propósito de vida, começar a servir uns aos outros, encontrar a felicidade e também a prosperidade. Entenda uma coisa, comportamento é tudo e você só vai conseguir desenvolvê-lo se você descobrir e fazer autoconhecimento na sua vida, conhecer as pessoas, servi-las e ser feliz. Você nasceu para ser feliz. Talento e comportamento precisam andar juntos e você vai encontrar, de fato, o seu propósito de vida. Deus te abençoe, tenha um final de semana abençoado. A gente se encontra aqui amanhã no mesmo horário.